Fala pessoal, meu nome é Charles e eu quero trazer para vocês hoje mais um vídeo falando um pouco da palavra de Deus, tá? E neste vídeo eu vou estar falando sobre a prática do homossexualismo e do lesbianismo. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Não é a minha palavra, não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que a Bíblia fala sobre tal prática. Certo? Então, vamos ler em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 24, né? Nós vamos ler o 24, o 26, o 27 e o 28. Tá? Aqui vai falar da idolatria e da depravação dos homens. Então vamos começar Romanos 1:24, que diz assim: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. 27. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então, você vai ver aí no versículo 24, né, que a Bíblia já vai começar falando sobre a prática homossexual, né? Vai falar sobre desonrarem o seu corpo entre si. Né? No versículo 26 vai falar sobre o lesbianismo, né? E 27 e 28 continua tocando nesse mesmo ponto. Então, segundo as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, né? Não podemos afirmar que uma relação entre um homem e um homem é amor. Tá? Segundo as Escrituras Sagradas, não podemos chamar a relação entre uma mulher e outra mulher de amor. É o que a Bíblia, né, está falando, não é o que Charles está falando. Deixando bem claro, é o que a Bíblia está afirmando, certo? Se você olhar aí comigo no versículo 24, primeiro, a Bíblia vai chamar, primeiro ponto, né? Eu separei alguns pontos, vai chamar de imundícia, né? Ou seja, a Bíblia está dizendo que não é uma relação pura, uma relação limpa, né? É imundícia. Então, a Rede Globo pode dizer o que quiser sobre isso, sobre essa relação, né? Sobre essa prática. O teatro pode dizer outra coisa, né? Os artistas podem dizer outra coisa, a televisão. Então, assim, mas a Bíblia fala que é imundícia. E o segundo ponto, né, se vocês olharem aqui no versículo, vamos ver aqui,
no mesmo versículo 24, fala que é desonra. Fala que é desonra, ou seja, não é honra, né? Não há honra, entendeu? Não é algo assim que diante de Deus é para se aplaudir, é para se alegrar, certo? Então eu estou falando aqui o que a Bíblia fala, né, sobre a prática do homossexualismo e do lesbianismo. Então vamos para o terceiro ponto, né? O primeiro ponto foi imundícia, o segundo desonra. O terceiro ponto vai estar no versículo 26, que chama de paixões infames. Né? São paixões infames. Que do coração do homem procede os maus desígnios. Né? Então as paixões chama de paixões infames. O versículo 26 também tem um quarto ponto que fala que é contrária à natureza. Né? Relações contrárias, íntimas, contrário à natureza. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia está dizendo que ninguém nasce homossexual. Uma mulher não nasce lésbica. E até a própria ciência confirma isso. A própria ciência, os cientistas, né? Isso é comprovado, que existe o gene masculino e o feminino. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí no comentário. O da mulher é o XX e o do homem é o XY. Né? Então ninguém nasce homossexual, nem a mulher lésbica, certo? Isso aí, talvez você vai estar me assistindo agora. Pessoal, estou falando isso aqui, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu já trabalhei com homossexuais, com lésbicas. Já me sentei, almocei com eles, com ela também, lésbica. Já almocei com eles, já brincamos juntos, certo? E assim, existe até deles que já chegaram para mim e disseram, olha, eu sei o que eu faço é pecado. Né? Muitos passaram a viver deste modo, muitos homossexuais. Muitos passaram por situações constrangedoras na infância, abusados sexualmente. Talvez você está me ouvindo e você sabe do que eu estou falando. Você foi abusado. O meio que você conviveu, houve uma influência, alguém foi um espelho para você viver na mesma prática. Entendeu? Então muitos chegaram para mim e disseram, eu sei que o que eu faço é errado. Eu já servi ao Senhor na minha infância, me afastei, hoje eu estou nessa situação. Mas assim, eu estou falando com você que crê em Cristo, você que acredita em Cristo, no amor de Deus, você que acredita no poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você que acredita na pessoa do Espírito Santo de Deus, que é o nosso regenerador, que nos transforma a nossa vida. Talvez você que está me assistindo aí viva na prática do homossexualismo, do lesbianismo. Talvez você não esteja gostando. Pula o vídeo. Se quiser criticar nos comentários, fique à vontade. Eu estou aberto às críticas. Tá? Mas assim, eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está falando para quem reconhece que é pecador. Estou falando da prática do homossexualismo e lesbianismo, mas a Bíblia diz que todos pecaram, até os héteros. Todos são pecadores, todos nós somos pecadores. O pecado original de Adão no Jardim do Éden trouxe consequência para toda a humanidade. Primeiro, a morte física.
Antes não morria fisicamente, agora morre. Segundo, a morte espiritual, a separação do homem com Deus. Entendeu? Então, mas Deus enviou um meio pelo qual podemos nos reconciliar com Ele. Um meio pelo qual podemos ter os nossos pecados perdoados. Um meio pelo qual somos libertos de qualquer prática do pecado. Nós, por si só, não conseguimos abandonar o pecado, mas pelo poder da palavra e do Espírito Santo não há pecado o qual o homem não seja liberto. Entendeu? Então eu estou pregando para quem deseja estar em paz com Deus, se reconciliar com Deus. Quando morrer aqui, abrir os olhos, porque você vai ter um destino depois da sua morte física. Eu conheci uma pessoa que disse assim, eu ouvi uma história de uma pessoa que disse assim, Deus não manda ninguém para o inferno. É verdade, Deus não manda ninguém. Nós vamos com as nossas próprias pernas para lá. Somos nós que escolhemos ou rejeitar a graça ou aceitar a graça de Deus. Tá? Não culpe Deus por pessoas que não sabem se aproximar de você e falar do amor dele. Não culpe Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Tá? Mas Deus tem um plano na tua vida. Deus preenche o nosso vazio. Deus nos dá, pela pessoa do Espírito Santo, o fruto da paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente. A verdadeira alegria, fruto do Espírito Santo. Talvez você esteja precisando aí de alegria, de paz, né? Talvez você tenha dito, como o Paulo escreveu falando a respeito da nossa natureza humana, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Talvez você está vivendo dessa forma e não quer. Entendeu? Então que Deus está falando com você. Eu creio que Deus levou esse vídeo até você, porque quando a palavra de Deus ela é ministrada, é lida, é anunciada, não é o homem que está falando, não sou eu que estou falando. Quando é a palavra que está sendo pregada, é Deus que está falando ao homem. Né? Então, continuando aqui. Então, como não tem gene, né? Como eu li aqui que a Bíblia diz que é contrária à natureza, então é uma inversão da criação, né? Se é contrária à natureza, é uma inversão da criação, a negação, né, da criação. E você vai ver, pessoal, não são todos homossexuais, lésbicas, não, mas tem um monte de gente aí que vocês vão ver que quer empurrar de goela abaixo na sociedade. Entendeu? Quer empurrar de goela abaixo nas crianças. Você que você está assistindo um homossexual, que é lésbica, você sabe o que eu estou falando. Nem você aprova certas atitudes que está sendo feito. Você pode ver que é uma perseguição. Entendeu? É uma afronta. Entendeu? Talvez você está me assistindo aí, você não aprova aquele desfile, né? Um desfile gay. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês vão ver, pessoal, homossexuais com a cruz nas costas, vestido de Jesus, blasfemando contra Deus. Vocês mesmos não aceitam isso. Então vocês vão ver que existe um lado que realmente é difamador. Entendeu? É difamador. Você está me escutando aí, você crê em Cristo, você tem todo um respeito. Entendeu? Mas tem gente que não é que nem vocês. Entendeu? Até nós cristãos temos que saber respeitar e conviver com vocês. Entendeu? Eu tenho que saber conversar, apertar sua mão, lhe tratar como uma outra pessoa normal. Entendeu? Então, assim, mas falando em relação à prática, vamos continuar aqui no quinto ponto, né? É o contrário do contato natural. Versículo 27 vai falar isso bem claro, deixando o contato natural da mulher,
se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza homens com homens. Ou seja, primeiro falou da mulher, né, que mudaram o modo natural das relações, e no versículo 27 já diz como assim as mulheres mudaram o modo natural. O versículo 27 diz semelhantemente, ou seja, igualmente os homens, ou seja, o que as mulheres fizeram, igualmente os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, tá vendo? Então, semelhantemente, as mulheres tiveram relações com as mulheres, né? E homens com homens. Então, é o contrário do contato natural, é antinatural, segundo a Bíblia, né? É antinatural. Então, a Bíblia também vai falar aí no versículo 27 que é torpeza, ou seja, aquilo que é torpe, que é vil, né? Ou seja, desprezível, horrível, feio, abominável. Então, e no versículo 27 ainda fala também que é um erro. Né? É um erro, não é um acerto, é um erro. Então, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, pessoal, o que é que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Primeiro, não estou condenando ninguém. Segundo, estou falando o que a Bíblia diz. Certo? Eu quero dizer para você que um dia Jesus ele vai voltar. Todas as promessas que Deus fez se cumpriram, inclusive as que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir. Jesus vai voltar, mas se caso a gente morrer antes dele vir, nós precisamos escolher agora. Tá? Depois eu vou trazer um vídeo novo para vocês. Olha, não existe purgatório, não existe reencarnação, certo? Existe 2 lugares. A Bíblia fala de 2 lugares: o inferno e fala do paraíso, né? Do céu. Então a graça é para todos, a bondade, o amor de Deus, a graça, a salvação é pela graça, é um presente de Deus. A Bíblia diz, vós sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, ou seja, isso não é um mérito, não é o resultado dos esforços de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Jesus pode te salvar, te perdoar e transformar a tua vida, te curar de todas as feridas, sejam psicológicas, emocionais, até físicas. Deus pode restaurar a tua vida e te dar um descanso eterno. Fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Manda aí nos comentários se você precisa de oração, se você precisa, você quer renovar sua aliança, você que já se afastou dos caminhos ou quer entregar sua vida a Cristo, manda aí nos comentários, porque eu vou falar com você. Deus te abençoe em nome de Jesus.